relação àquele livro. Vários alunos vieram me perguntar: professora, cadê o livro? Gente, é só abrir o arquivo que eu mandei, tá lá. Então, assim, eu fiz a postagem lá na plataforma. Se você abre, tem um PDFzinho com o livro lá para vocês fazerem a leitura, tá? Então, é só vocês fazerem a leitura do livrinho que tá lá, que vocês já podem fazer o trabalhinho que eu pedi para vocês. O trabalhinho, gente, são nas páginas finais do livro. Lá tem umas atividades after reading, que são as atividades depois que você lê. Isso é o trabalho de vocês. Então, vocês vão ler o livro, vão pegar, certo? Essas atividadezinhas e vão fazer e me mandar depois, igual eu pedi lá, tá? Então, leiam as orientações, por favor, beleza? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o Present Continuous, tá? O Present Continuous, ele é um assunto assim bem simples da gente tratar. Por quê? Porque a gente tem algo parecido em português, que é o que a gente chama de gerúndio. Por exemplo, o que você está fazendo agora? Eu estou falando, certo? Eu estou dando aula, tá? Então isso, quando eu falo que eu estou falando, que eu uso esse NDO em inglês, em português, em inglês é a mesma coisa, só que aqui eu vou usar com o ING, certo? Inclusive quando eu digo assim, eu estou falando, esse estou que eu uso em português, em inglês vai ser o verbo to be, que é o am, is ou are, que significa ser ou estar, certo? Então é bem facinho a gente conseguir entender como que ele funciona, porque é parecido com o português. Mas a única coisa que complica um pouquinho é a gente saber o vocabulário dos verbos, não é mesmo? Então, hoje a prof vai mostrar alguns aqui pra vocês, tá? E daí vocês vão fazer alguns exercícios lá da apostila, outros que eu vou mandar pra vocês entenderem melhor, beleza? Então vamos lá. Primeiro, para que eu uso esse Present Continuous? O Present Continuous, como a gente pode inferir, ele vai funcionar para ações em andamento no presente, tá? Então assim, em inglês nós temos vários tempos com esse nome aqui, continuous. Tem present continuous, tem past continuous, tem past perfect continuous, tá? Que vocês ainda vão aprender. Continuando do que vocês ainda vão aprender. Então aqui, quando eu vou falar do present continuous, são ações no presente. Se eu falo past continuous, ações no passado. Muda a estrutura, muda um pouquinho. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Que vocês coloquem nessa cabecinha de vocês que sempre que eu uso a palavra continuous, gente, tem que ter um verbo com ing, certo? Tem que ter. Por que isso? Porque mais pra frente, quando vocês começarem lá a fazer PSS, vestibular, vocês vão ver que assim, quando eu consigo entender que sempre que tem um ing no verbo, ele vai ser alguma coisa continuous, tá? Vocês vão entender que fica mais fácil vocês conseguirem identificar se aquilo ali está funcionando como um verbo, como ele está funcionando na frase. Então, lembrem, continuous tem que ter um verbo com ing. O tempo verbal eu vejo de acordo com a frase, tá? Então, esse daqui, o present continuous. Primeiro, estrutura. Nós vamos usar o subject. O subject, o que é o subject? É o sujeito da frase. I, you, he, they, a Maria, o João, a Vitória, seja quem for, tá? Então, aqui é o sujeito da frase, é quem vai praticar a ação, digamos assim. Depois eu tenho que colocar um verbo to be, tá? Seja esse verbo to be positivo, tá? Ou seja ele negativo. Verbos to be, quais são eles mesmo? Am, is ou are. Se for negativo, é só colocar um not do lado. Is not, are not, e am not, certo? Ou então a forma contraída, né? Que é o isn't, weren't or o I'm not, certo? Então vamos lá. Um sujeito, um verbo to be, e depois tem que ter um verbo com ing, tá? Então eu vou pegar o verbo normal e colocar ing nele. Simples. E daí os complementos da frase. Coloquei aqui 2 exemplos para vocês verem. I am talking to you. Então, eu estou falando com você. Então vejam que até o jeito de eu traduzir é exatamente a mesma coisa, tá? Porque as palavras seguem a linha igualzinho a gente usa em português. She isn't paying attention. Ela não está prestando atenção, tá? Então, ó, aqui eu fiz uma frase negativa, só coloquei o isn't aqui, ele já funciona como forma negativa. Então, é bem simplesinho. Aqui eu coloquei para vocês, para frases negativas, basta usar o verbo to be na forma negativa dele.
que é o que eu já acabei de falar ali. Então, veja, they aren't working today. Ou seja, eles não estão trabalhando hoje, certo? E a única coisa que vai mudar é quando eu vou fazer perguntas. Porque quando eu vou fazer perguntas, como vocês já devem estar se acostumando, eu tenho que colocar o verbo to be antes do sujeito, tá? Então eu coloco Are you watching the news? Tá? Então por que eu estou usando isso daqui? Porque eu estou colocando, fazendo uma pergunta, eu peguei o verbo to be que estaria aqui se fosse uma frase positiva e puxei para cá para o comecinho da frase, tá? Então sempre que a gente vai fazer uma pergunta, a gente puxa para cá, beleza? Então, are you watching the news? Is he eating the soup? Então, ó, o verbo está com ing, tá? O sujeito está aqui antes do verbo, por quê? Porque o verbo to be está aqui no comecinho da frase, tá? Se eu quisesse fazer uma perguntinha com WH lá, com aquelas palavrinhas com WH, what, where, when, why, então eu poderia apenas adicionar o WH aqui no começo da frase. Por exemplo, digamos que eu coloco aqui, eu quero saber por que ele está comendo sopa, tá? Então, eu iria colocar um why aqui no começo da frase. Why is he eating the soup? Por que ele está comendo sopa? Tá? Eu também não sei. Mas assim, a questão é, se eu for fazer uma pergunta com WH, eu só coloco a palavrinha com WH antes da estrutura da pergunta, tá? Do contrário, né, se eu não vou usar, eu só deixo ele estrutura de pergunta mesmo. Beleza, gente? Então é isso, tá? Sobre hoje. Nós conversamos na próxima semana, quando eu vou trazer um novo assunto para vocês, certo? Não esqueçam de dar like no canal. Bye, bye!